Bora pro debate. Rádio Esportes. Debate. Vamos pela ordem, pelo que aconteceu primeiro. Tivemos no último sábado Cruzeiro e Atlético em campo e um dos questionamentos da coletiva, aliás, feito pelo Emerson Pansieri, que aqui está, ao técnico Nicolás Larcamón, foi quanto a reforços. Olha o que disse o técnico do Cruzeiro. El acuerdo con la dirigencia que estamos hablando todo el tiempo, hay una muy buena comunicación, es valorar primero los elementos que nuestro Chimi tiene en su escuadra, todo lo que hayamos interno y todo lo que en definitiva hoy está como parte de nuestro plantel, para después valorar qué precisamos. Ya con 2 jogos, ya con más treinos desarrollados, agora sí es un melhor momento para definir y para diagnosticar qué precisamos melhor. Entonces fue un poco esa estrategia de que de inicio dar cierto margen de tiempo para no hacer contrataciones sin antes hacer un buen diagnóstico. Y ahora, ya con 2 partidos, vamos a empezar a definir algunas questões importantes. Aí o técnico Larcamón do Cruzeiro, Simões, ele dizendo que esse tempo inicial de trabalho, esses 2 jogos, as primeiras semanas, foi um tempo importante para fazer um diagnóstico correto do que o Cruzeiro precisa. O Cruzeiro precisa de muito? O Cruzeiro precisa de pouco? Quais posições? E aí, Alexandre? Não, o Cruzeiro precisa de um número razoável de jogadores, né, filho? Se a gente fala aqui, olha só, o zagueiro que joga pela esquerda, isso aí é uma urgência. Urgência. Mais um primeiro volante, porque a tentativa de pôr o Lucas... O Lucas Silva não ficou no Grêmio porque o Renato queria que ele jogasse de primeiro volante. E ele não consegue. Não consegue. Ele jogou contra o Cruzeiro aqui, saiu jogando no Indepa, primeiro volante. Aquele jogo que o Bruno Rodrigues fez o gol. No sábado à noite. Isso. E dos 3 volantes que foram usados até agora, Ian Lucas, o Japa e o Lucas Silva, o Lucas Silva é o pior deles hoje, nesse momento. Então, é início de temporada, essa coisa toda. Por quê? Porque ele tá jogando fora de posição. Tá botando ele de primeiro volante. Então, ó, o Marlon tá fora de posição, o Lucas Silva tá fora de posição, o Arthur Gomes tá exercendo uma posição que ele não sabe, ele não tem característica para fazer, tá? O Robert é uma grande incógnita, e a culpa não é dele não, tadinho. É menino ainda, tem que aproveitar a oportunidade. Mas o que o Robert faz no time do Cruzeiro? Qual é a função do Robert? Ele é atacante, ele defende, ele é volante, ele é ponta. Eu queria... Porque a gente assistiu o jogo do Cruzeiro contra o Vila, assistiu o jogo do Cruzeiro contra o Atlético, e não dá pra saber o que o Robert tem que fazer no time do Cruzeiro. Verdade. E ele não tá fazendo nada, coitadinho. Porque parece que ele tá meio perdido. Então, é início de trabalho, ele colocou a questão aí, a gente precisa... ele observou, viu mais treinos, viu os 2 jogos, vai ter mais segurança em pedir reforços. Eu só acho que a experiência vivida não pode ser desprezada. O Marlon não pode ser zagueiro, porque você está desperdiçando um dos melhores laterais do futebol brasileiro. O Lucas Silva não sabe jogar de primeiro volante. O Arthur Gomes não consegue voltar para marcar como um ala marca. Então, são coisas simples, básicas, de quem observou o Cruzeiro de 2023 saberia. Ô Ale, sobre essa história de reforços, creio que a cobrança, num primeiro momento, ela tem que ser intensificada em cima da diretoria, né? O Cruzeiro vai ter que contratar, porque a maior parte da turma que tá jogando já estava aí, né, Ale? Sem dúvida, né? E aí, tem uma armadilha aí que a direção, ela fez para ela mesma, né? Que é quando ela começou a especular lá em cima, né? Quando ela começou a tirar para Everton Ribeiro, para Douglas Costa, para Diego Costa. Então, assim, a próxima contratação, se não for desses caras, desse nível, vai sofrer também. Sim. Né? Vai sofrer também. Vai ter que chegar a cara para jogar. Qualidade. Exatamente. Então, acho que é isso que o torcedor do Cruzeiro espera e é isso que também o time precisa, né? Tem uma coisa que eu falei aqui que eu não sei se eu concordo com o meu próprio comentário, porque tem muito torcedor, mas muito torcedor, que conhece mais esse grupo do que o Larca. Mas é natural. Eu tô pra te dizer que é a maioria, né? Aquele cara que vai em todos os jogos, aquele cara que acompanha com cuidado, que ouve a Rádio Itatiaia, que estuda o time, conhece mais. Agora, esse processo
de conhecimento do elenco, ele pode se acelerar, ele pode cortar caminho, como disse o Simões, ele pode cortar caminho. Então, por exemplo, o Palácio foi um desperdício sabe? Entre ele observar, que ele nunca tinha visto jogando sob o comando dele, o João Marcelo, o Lucas Oliveira, sabe? Ou o Juan Santos, alguém da base, né? Se ele, por exemplo, alguém falar pra ele, o Lucas chegou a jogar de terceiro do meio campo. Quase um armador, né? No máximo no segundo, no primeiro não, sabe? Então são coisas que o Arthur Gomes não tem essa característica de correr pra trás. Aliás, quando ele corre pra trás, ele tá com a bola, que é pior, né? Mas enfim, são coisas que ele poderia ter um caminho pra ele ir entrosando o time, por exemplo, pra chegar no clássico. Lógico que ninguém ia chegar no clássico ideal, né? Mas já com algumas coisas já definidas. Isso aqui eu não posso fazer. Então, por exemplo, a primeira coisa que me falaram aqui quando eu cheguei na Itatiaia, falaram, vai fazer o decreto. Eu não vou fazer o decreto pra depois... Te avisaram. Saber que eu não podia fazer. Te avisaram. Simões? Você foi o primeiro que falou, não vai abrir essa boca. Aí eu fiquei 3 meses quieto. Só observa. Entendeu, não? Mas você foi alertado por quem já tava aqui. Isso aí que eu falo. Esse é o resumo. Não precisa, sabe? Até porque o cara entende de futebol, tá pra saber. E aí a gente fala, então, zagueiro pela esquerda, primeiro volante, centroavante, acho que precisa mais um. Não acredito que o Cruzeiro acha que o Rafael Papagaio, o Rafael Elias vai ser a solução para a reserva do Dinino, que não deixa de ser uma aposta também. Mostra, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Né? O próprio Matheus Pereira. A lesão do Verón. Sim, a lesão do Verón. Então, quer dizer, mais um atacante. Não, precisa de 2. Né? Precisa de mais gente. O grupo do Cruzeiro... Gente, nós não podemos esquecer. O Cruzeiro, nos 2 primeiros jogos do ano, teve como opção no banco de reserva o João Pedro, que subiu da base, e o Rafa Lima. Rafa Silva. Rafa Silva. Realmente é pouco.